Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 234 do seu podcast favorito de velocidade, aquele programa das quintas-feiras, né? O que acontece nas quintas-feiras? Acontece aquela coisa muito agradável que a gente vai solucionar as suas questões, responder as suas perguntas, ou, como o Adalto gosta de dizer, complicar ainda mais a sua vida com as nossas respostas confusas. Chamando ele, o grande Adalto, já para participar aqui com a gente. E aí, senhor Adalto, preparado para essas perguntas de hoje ou não? Não. Ah, maravilha! Nunca estou, porque eu não consigo ler as perguntas antes. Então, nunca estou completamente preparado, mas a gente tenta fazer o que dá, né? É claro, sempre. Grande Bruno Aleixo e grande confraria. É isso aí. Bom, se você quiser participar com a gente nas nossas redes sociais, meu Twitter está aparecendo aqui, @BrunoAleixo80. Eu estou com uma câmera nova, então eu não sei como está aparecendo, depois a gente vai ver, mas eu estou fazendo assim, não sei se está muito embaixo, muito em cima. Está aqui embaixo o Twitter, entendeu? Estamos fazendo vários testes, né? Até para começar esse Loucos aqui. 58 tentativas. @BrunoAleixo80, meu, @Adalto Racing, o Adalto. O programa que a gente testou na semana passada, o pessoal reclamou que fica trocando as imagens, então a gente está testando outras coisas, mas a gente vai fazer muitos testes, porque a vida é assim, né? É igual a Fórmula 1, está sempre testando, e a gente também está sempre testando, não é isso? É isso aí. Muito bem. O Adalto, aliás, hoje uma efeméride que não é do esporte, não é do futebol, não é do automobilismo, mas é do esporte, né? 20 anos do pentacampeonato do Brasil na Copa do Mundo, né? Todo mundo lembra, né? Foi que hoje? estava fazendo, né? Aquela Copa do Mundo que os jogos eram de madrugada, né? Era dura aquela Copa, foi dura aquela Copa de ver. Tinha jogo às 6 da manhã, pô. A final, se não me engano, foi por aí, 6, 7 da manhã. Nós fizemos um churrasco na casa do senhor Fábio Campos. E eu vou te falar, bons tempos que a gente tinha fígado para beber às 6 da manhã, né? Hoje, se for beber às 6 da manhã, você não passa uma semana, você vai direto para o necrotério. Isso mesmo. Ai, falar, a idade é uma desgraça. Mas vamos lá, né? Vamos começar com as perguntas aqui. Peraí, vocês fizeram churrasco à noite, aí quando acabou o churrasco, foram ver a final Bebum. Então, eu acho que foi, porque o Fábio, ele morava num prédio aí em BH que tinha uma área de lazer que era em frente ao prédio, do outro lado da rua, era como se fosse um clube. Aquilo ali tinha sauna, piscina, churrasqueira, quadra, um monte de coisa. E foi uma espécie de QG da faculdade. Assim, a gente aprontou bastante ali, eu diria. Poucas coisas publicáveis. Assim. Então, devemos ter começado à noite. Para a alegria dos pais do Fábio. Para a alegria dos pais do Fábio e dos vizinhos também, que toda hora a gente escutava alguém chegar na janela e fazer shh, shh. Imagino. Antigamente fazia isso aqui em casa também com Fórmula 1. Então, com a Fórmula 1, né? Com as corridas que eram de madrugada, só que aí o churrasco era começava umas 9 horas da noite, né? Acabava lá para meia-noite, porque as corridas de madrugada começavam meia-noite, 1h. Não é que nem hoje, que tem corrida que começa 3, 4 horas da manhã, também é duro, né? Não, a pior para mim era da Malásia. Começava acho que 5 da manhã, essa daí. Porque você fica naquela dúvida, será que eu durmo e acordo? Será que eu acordar depois? É muito difícil. Coreia também era assim, Coreia do Sul. Coreia do Sul. E Coreia do Sul ainda tinha um agravante que aquela pista era chata demais, né? A de Sepang ainda era boa, né? Muito bem, vamos lá. Começando com a pergunta aqui, primeira pergunta do César com Z. César com Z. Ele está falando o seguinte: é verdade que o túnel de vento só chega até perto dos 200 km? É regra isso ou é limitação do equipamento? Limitação do equipamento. Limitação do equipamento. Deve ter gente já pensando em fazer túnel de vento para ir até 300. É que o túnel de vento, para quem nunca viu, é uma hélice enorme, né? Isso. Que fica girando lá. Então, assim, para chegar a produzir um vento de 200 km por hora, tem que girar bastante, né? Tem, furacão já isso. Então. Por isso. Então, para passar disso aí, tem que ser um trabalho mais... Vamos lá, o PBO.
Pergunta rápida, é isso mesmo, eu gosto de pergunta rápida. Embora os carros da Red Bull e da Ferrari pareçam parelhos, inclusive tendo duas quebras cada equipe, a disparidade de pontuação faz parecer que a Red Bull tem um carro dominante. Parece que a Ferrari está repetindo 2008. Vai perder o campeonato por seus próprios erros, concordam? Tragam o Fábio. Mais um que recebeu camisa do Fábio Campos. Mais um. O Campos está distribuindo muito bem. Nossa, vou te falar. É. Acabou com os brindes, né? A empresa que quiser mandar brinde não vai ter no mercado brinde mais, porque o Fábio gastou todos. PBO, a pergunta é boa, mas é difícil dizer, né? A Red Bull, na minha opinião, tem um carro melhor do que a Ferrari. É um pouco melhor. Tanto é que nós estamos vendo pipocar cópia da Red Bull, não da Ferrari no grid. Hoje vamos falar mais sobre isso. Na hora que aparecer perguntas aí sobre atualizações ou alguma coisa, nós já temos a Aston Martin, que copiou a Red Bull, né, e não a Ferrari. Temos o Toto Wolff, que já copiou alguma coisa da Red Bull também, lá na Mercedes. E temos agora outras equipes que estão copiando a Red Bull. Então, a Red Bull é o melhor carro. Pode não ser um carro dominante, não estou dizendo que é um carro como era o da Williams de 92 ou outros aí, mas parece ser o melhor carro. A Fórmula 1 também parece achar isso. Falando em Williams de 92, o Vettel vai andar lá em Silverstone, né, na Williams que foi do Mansell, com combustível não poluente, lá com zero emissões, né? Uma coisa assim, né? Ah, não estou sabendo disso. Vai andar lá. Eu vi uma foto dele dentro da Williams, eu não entendi nada. Não, ele vai andar lá com a Williams do Mansell. Essa mesmo que andou, que a gente viu lá em Goodwood, quer dizer, não sei se é a mesma, mas é o mesmo modelo, assim. Né? Tá. Legal. Olha só quem aparece, hein? Quem é vivo sempre aparece. Marcelo BP. Estava sumido o seu Marcelo BP. Grande Marcelo BP. E até 2020 era quase consenso que o Ricardo era um piloto top. Em contrapartida, o Pérez era visto como piloto mediano e limitado. Passados 2 anos, a situação se inverteu. Pergunta: se hoje fosse possível trocar ambos de equipe, quem se sairia melhor? Ou passaria menos vergonha? Trocar entre os dois, assim, por exemplo, o Pérez para a McLaren e o Ricardo para Red Bull, será que é isso que ele está falando? Acho que é isso. Acho que o Ricardo ia passar mais vergonha. Os dois iam passar vergonha, eu acho, porque o Vespa ia ganhar todas do Ricardo, praticamente, como eu acho que o Norris ganharia todas do Pérez também. Então, mas seria pior para o Ricardo, porque o Ricardo seria assim uma confirmação de que ele já caiu, né? Já está bem, já está bem na descendente, cedo, né? Porque ele não é velho, né? Cedo, né? Então, quer dizer, eu acho que é opinião, né? Eu acho que aconteceria isso. Muito bem. O Leandro Rocha, Adalto, caso a Mercedes melhore significativamente, é possível ela chegar na Red Bull a ponto de ganhar o campeonato deste ano, falando em termos de pontos, ele está falando. Olha, Leandro, possível mas é muito improvável, eu acho. Né? Aí você teria que se você estiver falando em piloto, você teria que agora o Hamilton ou o Russell ganhar aí, nós temos ainda 14 corridas, uma coisa assim, né? 14. Ele teria que ganhar no mínimo aí umas 10 corridas, né? Com o companheiro de equipe em segundo, por vez, para não fazer segundo em todas. É muito difícil, entendeu? Não é impossível, mas seria muito difícil. Ganhar 10 em 14 com o companheiro de equipe fazendo segundo em quase todas elas. Aí fica difícil. Eu não fiz essa conta, eu não leio as perguntas antes. Eu não sei nem se fazendo a conta o que eu falei agora é possível. Eu também não sei.
Então... Mas assim, a Mercedes tem chance de entrar na briga pelo campeonato? Tem, mas ela precisa de resultados muito expressivos, né? Tão expressivos que talvez sejam impossíveis, né? Basicamente isso. Você precisaria realmente, o carro precisaria mudar muito, né? Porque eles teriam que vencer. Né? Sem precisar contar com quebra dos outros. É difícil, eu acho bem difícil. É isso aí. Muito bem, ó. O André Santos, se essa atualização da Williams render esses 1 segundo, ela poderá estar no campeonato. Vários sites hoje noticiaram essa atualização da Williams aí, que ela ganharia 1 segundo. Eu desconheço uma atualização na história da Fórmula 1 que tenha feito qualquer equipe ganhar 1 segundo. Eu quero que o Adalto consiga decifrar isso que a Williams fez aí, porque se for, é o maior salto da história da Fórmula 1. Eu não lembro também. Eu lembro disso de um ano para o outro, mas não no mesmo ano. Né? Eu lembro da Red Bull uma vez também, na segunda metade do ano, não lembro agora qual ano foi, mas foi nessa última década aí, foi entre 2010 e 2020, deve ter sido 2000, o Vettel estava lá, não sei se foi 2013, que ganhou muito na segunda metade, tanto é que acho que ganhou todas as corridas, inclusive, depois das férias, ou ganhou 9 corridas, não lembro. Foi 2013. Foi 2013? Mas não deu 1 segundo, deu que já estava na frente e acho que pôs mais meio segundo ainda na galera, entendeu? Aí o carro ficou absurdo, mas 1 segundo eu acho difícil, bem difícil. Aproveitar, né? Essa atualização, por exemplo, da Williams é baseada, cópia paraguaia, na Red Bull. Tem uma foto aqui mais para cima que tem? O Frade colocou. Nem a foto eu vi. Tem. Vamos lá, ó. Daniel Hartmann, o Oscar Piastri vai mesmo correr no lugar do Latifi agora em Silverstone? Até agora isso não está confirmado. Eu acho que não. Se fosse, já teria aparecido aí, né? Já teria. Tá em tudo quanto é lugar. Eu não vi isso, não. Apesar que hoje eu tive alguns compromissos, tudo, então eu não pude ficar direto no site, entendeu? Então, eu não li nem o Auto Racing inteiro hoje, entendeu? Então eu não sei direito, mas eu acho que não. Eu acho até que é pro ano que vem isso, né? Acho difícil ele sair no meio do ano. Ele pôs muita grana lá, entendeu? Então os caras vão devolver a grana para ele? Seria muito bom, mas eu acho que não vai acontecer, né? Os caras não vão devolver a grana. Tudo bem, a Fórmula 1 está indo para o caminho que a gente quer, ou seja, não estão mais querendo piloto, não estão mais precisando de pilotos pagantes, né? Então, isso é muito bom, isso é o que todo mundo quer. Mas, se o cara já pagou, aí fica complicado arrancar o cara no meio do caminho. Só se devolver o dinheiro para ele, né, Bruno? Você vai que você ir no restaurante, pagar antes a comida, e o garçom vem no meio, está comendo na metade e vem arranca teu prato, fala, não vai mais comer. A não ser que o Piastri pague mais, né? Aí pode ser, mas é difícil, né? Difícil. É difícil. Muito bem, ó. O Carlos está falando o seguinte: um dos motivos das poucas ultrapassagens nas corridas vem dos carros que são muito grandes. Mas até 2016 os carros eram menores, mas já eram dependentes do DRS. O que vocês acham que seria o conceito de carro ideal para 2026 para não necessitar mais do DRS? Olha, a gente pôs uma reportagem aqui no Auto Racing há uns 5, 6 anos atrás sobre efeito solo. Só que o efeito solo puro, original. Aquele carro não precisaria de DRS, como não precisava. Tinha bastante ultrapassagem. O problema da Fórmula 1 não é só o carro grande. O carro grande atrapalha um pouco mais, só piora a situação, principalmente em pista de rua. Mas o problema de ultrapassagem da Fórmula 1 começou mais ou menos no meio da década de 90. Sim. Quando eles colocaram aqueles pneuzinhos de bug no carro. E deixaram o carro completamente dependente da aerodinâmica.
Então, quanto mais dependente da aerodinâmica o carro mais difícil é ultrapassar. O DRS, inclusive, é um negócio aerodinâmico, né? Quando ele abre a asa para o carro perder arrasto e ganhar velocidade, né? Então, é um troço aerodinâmico, tá? Tá aí a dependência absurda da Fórmula 1 de uma aderência aerodinâmica, entendeu? Então, se fosse mais uma dependência mecânica, seria muito melhor, porque daí é mais fácil disputar freada, tudo, mas a dependência aerodinâmica. Então, se tivesse um efeito solo puro, como era antes, que não precisava nem de asa dianteira, olha a diferença daquele efeito solo para esse. A asa dianteira atrapalhava o carro. Uhum. Né? Então, e os carros andavam colados, faziam curvas colado. Não é modo de falar. O carro ficava 3 metros um do outro, fazendo curva. Então, muita diferença. Entendeu? Eu acho que só aquilo, ou um pneu, um super pneu, um grude, um chiclete ali, um super bonder, entendeu? Que pudesse tirar bastante aerodinâmica do carro e deixar o carro dependendo de uma aderência mecânica e não aerodinâmica. Senão, não vejo outra solução, não. Vê as outras categorias. Não é só na Fórmula 1, né? Você vê aí, a Indy tem botão de ultrapassagem, Stock Car tem, um monte de categoria tem. Porque realmente, cada vez que os carros vão ficando mais próximos, os pilotos também vão ficando. Quando a gente fala que o piloto é ruim, o outro é bom, nós estamos falando em meio segundo, mano. 4 décimos, 3 décimos. É uma coisa que a olho nu não é nem visível, né? É verdade. Então, né, o cara fala, esse cara é ruim, ele é ruim, mas ele é só meio segundo, Malento. O ruim é meio segundo, entendeu? Antigamente, não sei nem se o Bruno lembra, porque ele era muito pequeno, você tinha grids aí que do primeiro ao 10º tinha 5 segundos, 6 segundos de diferença. Para o 20º tinha 8 segundos, aí inventaram até a regra do 7%. Do 7%. É isso mesmo. Né? Porque tinha carro 10 segundos mais lento. Às vezes o cara ganhava a corrida pondo volta em todo mundo, até no segundo colocado. O segundo colocado põe a volta no terceiro. Então, era muita diferença. Hoje é pouca diferença. Que a gente sempre quer mais, né? A gente gostaria de todos os carros andarem embolados, mas não tem essa possibilidade, entendeu? MotoGP é assim. Não a MotoGP principal. Vai ver a categoria, vai ver a Moto 2 e a Moto 3, principalmente a Moto 3, que é baixa cilindrada, 125, 150 cilindrada, não sei. Eles andam em bolo, né? E cada vez passa um na frente, cada volta é um que passa na frente. É legal pra cacete de assistir, mas carro não pode fazer isso. Então, sabe o que eu acho? Isso que você está falando é muito interessante, porque se você fizer um resgate histórico, a Fórmula 1 nunca foi uma categoria assim que tivesse ultrapassagens o tempo inteiro. Não foi. Outro dia eu até comentei aqui no podcast que, para mim, ultrapassagem é o gol da corrida, né? Assim, teve um ouvinte lá que me chamou de idiota. É esse pessoal aí que acha que a opinião contrária você sempre é idiota, né? Mas não é, eu acho isso mesmo. Assim, ultrapassagem é o gol da Fórmula 1. Acontece uma, duas, sempre foi assim, acontecia uma, duas, três. Só que teve um período que foi muito pouco e até às vezes menos do que isso, que a gente ficou assim meio insatisfeito com o negócio e começamos a pedir uma solução, e a solução que eles deram foi o DRS. Eu não acho uma boa solução. Eu acho, por exemplo, o botão de ultrapassagem da Indy, o push to pass, né, da Indy, ele é mais bem calibrado. Poderia ser uma solução para a Fórmula 1 pensar e tal. Porque o DRS facilita muito. Assim, o cara chega, às vezes está numa distância enorme, ele abre o DRS e passa como se o outro tivesse parado. Isso não é briga. A gente gosta eu acho que se calibrar o DRS, ele é uma boa solução. Como por exemplo, no Canadá. Estava bom o DRS lá. Você viu que, né, o Sainz, com 18 voltas atrás, você conseguiu passar. O DRS foi criado em 2011, né? De lá para cá, a gente consegue contar assim, muito poucas corridas em que ele foi bom, que ele ajudou. Essa do Canadá que você está citando foi uma, mas são poucas. A maioria das vezes ele proporciona aquela ultrapassagem que o cara vem e passa pelo outro. Isso
Não é briga. A gente gosta de briga. A gente gosta de um piloto tentar ultrapassar e o outro se defender. Se não passar, mérito de quem defendeu. Se passar, mérito de quem ultrapassou. Eu penso assim, né? Mas, enfim, isso daí... Bom, a gente já falou tanto sobre isso que o pessoal já está careca de saber o que a gente pensa. Vamos lá. Vinícius, vocês acham que a FIA pode rever alguma regra para o ano que vem com o intuito de aumentar a competitividade? Como está, não mudou nada do ano passado. Só trocamos Ferrari por Mercedes e Williams por Haas. Aí, ó o outro ansioso. Acabou de mudar e já quer mudar de novo. Vinícius, acabou de mudar. O que acontece nesse momento é que a Ferrari e a Red Bull são as duas equipes que melhor entenderam esse novo conceito do carro. Entenderam mais rápido. Então conseguiram colocar isso em prática. Ano que vem, provavelmente, nós vamos ter mais gente na briga. Mas, olha, não adianta também vocês quererem que 3, 4 equipes briguem porque isso nunca teve na Fórmula 1. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Com teto, sem reclamar. Não, com teto, sem teto, com efeito solo, sem efeito solo, com DRS. Sempre foi uma disputa de títulos restrita a 2 equipes, algumas vezes a 3, e numas vezes, acho que não teve 4. Vamos pensar se teve 4? Da história recente, acho que não. Não, eu não lembro. Se teve para disputar título, não. Teve para disputar corrida, talvez uma ou outra, talvez. Às vezes acontece. Mas título, não. Eu me lembro, assim, na época que eu acompanhava, assim, quando eu comecei a acompanhar, sempre eram 4 equipes grandes, né? Que era Williams, McLaren, Ferrari e Benetton. A Benetton meio novata ali naquele meio, ali entrando e tal. Mas aí a Ferrari cai, a Benetton vai para cima. Isso, aí depois vai substituindo, aí depois entrou a Red Bull, aí veio a Mercedes, aí saiu outra e tal. Isso. Exatamente. Não é que nem, por exemplo, se estivesse falando de futebol há 50 anos atrás, 60 anos atrás, era muito, muito comum 5-3, 6-4, 4-4, 7-8, 7-5, acontecia muito. O Brasil ganhou a Copa do Mundo ganhando 5-2 em 58, ganhando 5-2 semifinal e final. Hoje, como é que você vê um jogo 5-2? Por ano? Dois por ano? Só para pegar essa questão do esporte, né, de quem siga a rota do dinheiro, né? Porque e da competência também, claro, né? Porque se pega a Indy, por exemplo, a Indy tem carros iguais, a Indy tem uma variedade de vencedores de corrida maior do que a Fórmula 1, mas quem ganha campeonato? Ou é a Penske, ou é a Chip Ganassi, e de vez em quando a Andretti dá uma beliscada. Né? Mas é isso. Automobilismo sempre foi isso, pessoal. Não adianta que não vai ter. Se tiver 3 equipes, já vamos. Se nessa corrida de Silverstone, eu estou com uma certa esperança que hajam 3 equipes para disputar a vitória, tem que ajoelhar e fazer assim para o Papai do Céu agradecer. Entendeu? É isso aí. Vamos lá, Elimar Soares, grande Adalto. A nova regra permite troca de motores e peças em parque fechado antes da corrida, pode resolver, em parte, a grande quebradeira de motor e componentes de 2022? Pode ajudar. Pode ajudar. Eu sou a favor disso, inclusive. Né? Eu sou a favor. Como eu sou a favor quando tem bandeira vermelha, eles poderem trocar pneu, mexer no carro. Eu não gosto de ver corrida que carro quebra. Não, né? Acontece, é uma coisa que... Mas assim, se tiver a chance de quebrar menos ou não quebrar, é melhor. Então eu acho que isso ajuda, sim, e achei uma boa medida da FIA. Vão, inclusive, poder consertar coisas que quebraram para voltar para o carro. Uma OP que quebrou, teve que trocar, mas depois conseguiu consertar aquela, vai poder voltar para o carro, entendeu? Isso é bom, porque às vezes o piloto toma umas punições de grid que, coitado, pode tirar até a chance de título do cara, entendeu? A chance da vitória de uma corrida, por uma coisa que ele não fez nada errado, quebrou a OP do cara, entendeu? Então, por que ele teve que trocar? Então, eu gostei. Eu acho que isso vai ajudar. Não vai resolver tudo, mas ajuda.
Vamos lá. William Alves de Almeida, pergunta grande, hein, seu William? Pergunta grande. Mas vamos lá. Charles Leclerc se aproxima de igualar Montoya em número de pole positions sem vitórias. Dependente dos fatores que aconteceram nas últimas corridas, o Charles larga na frente e é vencido de alguma maneira na corrida. Pergunta, estaria o Leclerc caminhando, deve ser, para ter uma carreira igual a do Montoya, muito reconhecido pela velocidade em classificação, porém sem muitas conquistas? E vocês conseguem lembrar de outros pilotos na história da Fórmula 1 que eram rápidos em classificação, porém inconsistentes nas corridas? Galera, eu acho que isso depende muito do carro. O Piquet mesmo teve um ano que ele fez, se eu não me engano, ele fez 9 poles. Na época que tinham 14 corridas, ou 15. Ele fez 9 poles, que só ganhou uma ou duas. E vai dizer que o Piquet era um piloto que não era um piloto bom de corrida? O Piquet era melhor de corrida do que de classificação, inclusive. Então, acho que isso depende muito do carro. Algumas vitórias que o Leclerc não teve esse ano, porque ele quebrou na liderança, entendeu? Essa do Canadá, que ele teve que largar em penúltimo, ele tinha tudo para vencer essa corrida, se ele fizesse a pole, né? Então, não acho, não. E o Montoya também. O Montoya teve azares também, quebrou muito. Na época que quebrava mais do que hoje, né? Cada vez menos quebra carro. Então, até porque era livre naquela época, não tinha essas limitações. Então, os caras iam com o carro esgoelado, né, meu? Até já contei aqui que o Colin Chapman dizia que o carro ideal era aquele que cruzava a linha de chegada em primeiro e desmanchava 50 metros depois. Estourava o motor, caía a asa, voava tudo, o pneu bagaçava. Esse era o carro ideal. Então, que é uma conta matemática que poucos conseguiram fazer, né? Ou quebrava antes ou chegava inteirão. Isso. O Trulli era um piloto muito rápido em classificação e não muito bom em corrida. Tinha outro também, Mark Webber também. Também era bom de classificação e ruim de corrida. Mas o Leclerc e o Montoya eu não concordo, não. Apesar de que o Mark Webber ele usou muito daquele expediente nos anos 2000 ali de treinar com pouco combustível. Também. Né? Também. Aí isso mascarava um pouco. Isso, mascarava. Muito bem, vamos lá. Henrico Zampoli. Elogiando aqui o programa, cada semana ficam melhores. Espera só um pouquinho, Bruno. Eu vi aqui que tem um PS aqui do William. O PS do William. Auto Race marcar um encontro para um bate-papo com os confrades no GP do Brasil em novembro. Quem sabe fazer uma coletiva de imprensa com os fãs. Olha, antigamente, a gente fazia isso, a gente fez isso algumas vezes, marcar no sábado, final da tarde, começo da noite, uma pizzaria aqui em São Paulo, né? No sábado do GP do Brasil. E, putz, aí ia 40, 50 pessoas. Era bem legal. O problema William, assim, sinceramente, é a pandemia. Entendeu? Eu ainda não sei se vou no GP do Brasil esse ano. Provavelmente eu não vou de novo por causa da pandemia, que apesar de não estar mais no noticiário, ela piorou, né? Se você for aí pesquisar, você vai ver que piorou a pandemia. O número de casos está muito alto, está morrendo mais gente do que estava até um mês atrás, né? Eu tive parentes esse mês que pegou parente muito próximo, né? Família, né? Parente. Todo mundo que eu conheço tá sabendo de alguém que pegou, que está com coronavírus nesse momento. No escritório que minha mulher trabalha, tem 5 pessoas que estão em casa por causa disso. Então, eu não sei como é que vai estar. Só que eu vou ter que decidir logo, porque para eu ter a credencial de imprensa, eu tenho que decidir logo. E se eu tiver que decidir hoje é não. E aí não faz sentido eu fazer um encontro com 40, 50 pessoas numa pizzaria fechada, né? Porque se algum dessas pessoas tiver, pode passar para todo mundo, entendeu? Ainda não está na hora, né? O resumo talvez seja isso.
Então não está na hora, Mas se não for esse ano, a gente vai fazer o ano que vem. 2023, essa porcaria, essa maldita pandemia. Maldita pandemia, tem que acabar. Mas para 2023 temos big plans. Estamos planejando algumas coisas, não é isso? É isso aí. Muito bem. O Henrico Zampoli está elogiando aqui, né, o programa e tal, e pergunta: acredito que concordamos que a Fórmula 1 é o ápice do esporte a motor em termos de tecnologia. Um teto de 140 milhões não é muito baixo para fazer quase tudo, inclusive pesquisa e desenvolvimento? Corremos riscos da Fórmula 1 virar uma Indy, com cada um desenvolvendo seu chassis e escolhendo o motor que quiser? Mas A Indy não é assim. a Indy não é assim, não entendi a colocação. Henrico, 140 milhões foi um valor que eles todos lá concordaram. Uhum. Então, a gente falar que é pouco, é muito, a gente não dá para saber. As equipes elas têm muitos funcionários também. Né? Não é só por questão de fazer motor e chassi. As equipes têm 500, 600, 700 funcionários, entendeu? Imagina a folha de pagamento, esses caras ganham bem, não é que nem no Brasil. Né? Os caras ganham bem lá. E é tudo engenheiro. Quase todo mundo é engenheiro. Ou se não é engenheiro, os caras do financeiro fizeram as melhores faculdades de finanças. Então é gente de muito... Até os mecânicos. São os melhores mecânicos, né? Que teoricamente que existem na Europa. Não só na Europa, porque tem cara lá... Tem até do Brasil, tem mecânico brasileiro lá, tem da Índia, tem da Europa toda, tem dos Estados Unidos, é uma torre de Babel, entendeu? Eles vão buscar os melhores em tudo. Então é gente que ganha muito bem. Esses 140 milhões, a folha de pagamento só não tá piloto e os três executivos que ganham mais. Mas fora esses daí, tem mais 600, 700 pessoas. Então você imagina isso vezes 12. Desses 140 milhões, grande parte é salário. Então, é difícil a gente dizer se é pouco ou se é muito. Eu não sei responder essa pergunta. Você sabe? Não estou longe de saber. O que eu sei é que o teto orçamentário foi colocado para justamente acabar com aquela gastança desenfreada, né? Desenfreada que ia acabar com a Fórmula 1. E acabar com a Fórmula 1, né? E acabar com a Fórmula 1. Porque, assim, o que ele está dizendo aqui é o ápice do esporte a motor em termos de tecnologia. Vai continuar sendo, né? Ou se vai. E agora mais ainda, vai entrar Porsche Audi, meu. A Porsche saiu da Fórmula 1 faz quase 40 anos. A Audi nunca esteve na Fórmula 1, que eu lembre. Que eu saiba. Talvez lá naqueles anos 50. Naqueles anos 50, entendeu? Então, você vê, Andretti quer entrar e estão colocando todas as dificuldades do mundo. A McLaren recebeu uma proposta de 650 milhões de euros para vender parte da equipe. Não era a equipe inteira. Parte da equipe. Não aceitou. Isso há 10 anos atrás, por 65 milhões eles vendiam. Não precisavam ser 650. Entendeu? Quanta equipe foi vendida por nada, por $1? Fechou porque não tinha comprador. Hoje não. Já estamos numa situação onde os caras não querem nem vender. Por valores astronômicos, entendeu? Então, melhorou muito a Fórmula 1, melhorou muito. E ele pergunta também se a gente acha certo a FIA se meter no lance do porpoise. Cada equipe não deveria cuidar do bem-estar do seu piloto? Deveria, mas... mas não cuidam. Não cuida, porque performance é tudo. O problema virou, não é conforto, Henrico, o problema virou segurança. Isso. A FIA não está preocupada com o conforto dos pilotos. Ela está preocupada com segurança. Porque se ela tivesse preocupada com o conforto, ela mandava aumentar o cockpit e fazer um banco que, em vez de ser numa capinha parece uma capinha de napa. É uma coisa ridícula o banco do carro de Fórmula 1. O cara vai com o corpo inteiro, basicamente, no cockpit em fibra de carbono. Eles mandavam fazer um negócio estofado desse jeito. Tipo um Cadillac. Né? Entendeu? Ele podia quicar quanto fosse que o piloto não ia sentir. Ou ia sentir muito menos. O problema é segurança. Agora nós vamos para uma pista, Silverstone, que tem curvas a 300 por hora. Você imagina, por causa do porpoise, o cara perdeu o carro.
Uhum. Na hora que o cara perdeu o carro, o cara vai bater a 300 por hora. Por isso que tiraram foi exatamente por isso que tiraram o efeito solo original no começo da década de 80. Não era por causa do porpoising que eles acabaram resolvendo. Era porque quando o cara perdia o carro a 300 por hora, a porrada era 300 por hora. Entendeu? Isso aí. Muito bem, ó, vamos lá. André Almeida, qual foi o pior piloto de temporada completa? Tirando o aquele japonês, Yuji, que vocês viram correr. Meu voto vai para o barbeiro Felipe Alliot. Coitado, o Alliot não era assim também. Eu também não acho que o Alliot era assim. Batia bastante, mas não era tão ruim assim. Olha, eu lembro eu não vou falar o nome porque é brasileiro, mas eu lembro de um brasileiro que, pelo amor de Deus, Eu sei. Você sabe, né? Sei. Eu não vou falar porque é sacanagem, sabe? Vai que ele escuta. Mas assim, é verdade, ele virou piada. Foi? Virou piada. Era realmente. Mas teve outros também. Teve outros também. Não, a Minardi contratou um malaio uma vez, o Alex Jung. Meu Deus do céu. Teve um argentino muito ruim também. Mazzacani. Isso, Mazzacani. Teve o Conde lá, o Conde que andou com o Senna uma temporada. Mazzacani, deixa eu contar uma história. A primeira vez que eu fui na Fórmula 1 foi em 2001, aqui em Interlagos. Primeira vez. Ele estava na equipe Prost, era ele e o Alesi. Aí eu fiquei reparando no treino livre que ele sempre saía atrás do Alesi. Eu acho que para pegar, né, para aprender o traçado. Aprender o traçado. Aí ele ia atrás do Alesi, aí passava a primeira volta colado. Segunda volta, o Alesi já abria. Na terceira volta, eu não estava nem vendo o Alesi mais. Eu acho que o Alesi ia perder a paciência. Eu vou ficar aqui ensinando para esse argentino braço duro, mas não vou mesmo. E ia embora. E o Mazzacani ficava para trás. É isso aí. Muito bem, vamos lá. Eduardo, o que vocês acham desse 7-2 para o Ocon? Se fosse 7-1, a gente ia lembrar da seleção brasileira. Ia lembrar da seleção brasileira. Excluindo as duas corridas que Alonso não terminou, ainda fica 5-2 para o Ocon. Pergunto isso porque ainda leio muito elogio ao Alonso, que até compreendo, mas também leio muita crítica negativa ao Ocon. Boa pergunta, Eduardo. Bom, primeiro assim, eu nunca olho esse tipo de placar. Esse placar deve ser não sei se é nem de corrida ou de classificação. O placar de classificação ainda dá para olhar, porque é uma volta só, tudo bem, né? Difícil, não tem problemas de safety car, quebrar carro, nada, estratégia, é uma volta. Agora, em corrida, tem que ver o desempenho. Na minha opinião, o desempenho do Alonso é melhor que o do Ocon. Né? É melhor que o do Ocon. Agora, é lógico que tem um exagero tremendo. Aí, outro dia, não sei se foi o Berger, alguém falou que ele podia ter 5 títulos, 6 títulos. Eu também podia. O Bruno também podia. O Senna, não tivesse morrido, teria provavelmente 10 títulos. Né? O Emerson, se não tivesse saído da McLaren e ido para a própria equipe Fittipaldi, teria sido, no mínimo, tetracampeão. Ou penta. Porque o destino final do Emerson era a Ferrari. Né? Então, isso aí é muito, muito subjetivo. Eu acho que o Alonso foi um grande piloto, um dos melhores que eu vi, não é mais. Ainda é bom piloto. Eu acho que ainda é melhor que o Ocon, mas tá bom, acabou por aí. Passou a época, né? Passou. Um passa para todo mundo. Mas Michael Jordan voltar para a NBA hoje, ele vai fazer 5 pontos por jogo. E ele foi o melhor jogador de todos os tempos. Então, não adianta. É isso aí. Valtecir Almeida da Silva. A Mercedes retornou à Fórmula 1 em 2010 e levou 4 anos até ganhar novamente um título. Sabemos que a mudança de motores para 2014 contribuiu para isso. Aí ele pergunta, por que de 2010 a 2013 a Mercedes não figurava nem como terceira força naquela época? Eles tinham um carro bem projetado e o que faltava era um motor que funcionasse a seu favor? Está perguntando, então, minhas dúvidas surgem porque hoje eles têm um motor vencedor, mas não têm um carro bem projetado. A pergunta é boa do Valtecir. A Mercedes sempre teve um bom motor. Inclusive antes do
Antes da era híbrida. Antes da era híbrida. Era o motor que a McLaren usava, o motor que a McLaren ganhou vários títulos com esse motor, inclusive. Uhum. Né? Só que o carro da Mercedes, entre 2010 e 2013, não era bom e era um mastigador de pneu. Isso. O carro mastigava os pneus, né? Ele destruía. Eles faziam pole, né? O Rosberg e o Schumacher faziam primeira fila, iam ficando para trás. Inclusive, sabe por que o Rosberg vou até falar. Por que o Rosberg massacrou o Schumacher? Por causa disso. Porque o Rosberg guiava redondo. E o Schumacher, acostumado naquele tempo de troca de pneu, de dar 10 voltas de classificação e trocar o pneu, não sei o quê. Teve corrida que ele trocou 4 vezes de pneu, né? Não tinha limite. O Schumacher era um cara que massacrava o pneu, entendeu? Ele não conseguia guiar redondo, o Schumacher. Não era o estilo dele. Para a época que ele ganhou os títulos dele, beleza, combinou que nem Nossa, combinou demais. Só que na segunda época que ele foi para a Fórmula 1, aquilo não servia mais. Destruiu coisa. O Rosberg destruiu com ele porque o Rosberg andava redondo. E o Schumacher, em 5 voltas, não tinha mais pneu. É isso porque aí. se o Schumacher andasse redondo, ele era lento. Então o Schumacher não sabia disso, por que ele não andava redondo? Ele ficava lento. Então, o Schumacher voltou para a Fórmula 1 velho também, né? Na Mercedes. Também velho. Mas apesar da idade, ele não tinha desaprendido a guiar. Não. Né? Ele ainda tinha um reflexo bom, tanto é que ele era um super esquiador. Né? O acidente dele, inclusive o acidente de esqui do Schumacher, só sofre um acidente daquele quem esquia muito. Quem é muito bom no esqui. Mas muito bom. É difícil um brasileiro, qualquer brasileiro, esquiar como o Schumacher esquiava, por exemplo. O Schumacher era quase um profissional de esqui. Entendeu? Só que, o estilo dele não combinava mais com o carro. Com os pneus, com o regulamento, com nada. Entendeu? E ainda ele estava velho. E o Rosberg passeou em cima dele. É isso aí, vamos lá. Número 1 é o que pôs a foto aqui da Williams. Agora estou vendo. A atualização da Williams está cada vez mais parecida com a Red Bull. É o que o Adalto falou, né? Daí a foto. Deixa eu anotar aqui o tempo de passar para o nosso super editor aqui. Nossa, ficou... Olha a lateral aqui. Essa foto tá boa, porque ela tá bem... Nossa, essas várias fotos. O que chamou a atenção nessa foto aí? A Williams não tem mais pintura, praticamente. É verdade. Acho que eles tiraram tanto que daqui a pouco nem esse azulzinho que tem aí na lateral vai ter mais. É verdade. Ficou bem parecido mesmo. Olha essas entradas aqui na lateral, essas entradas de ar, aquelas canaletas aqui, para direcionar. Isso aqui direciona o ar para baixo para baixo do carro. É que só estamos vendo a entrada, né? Mas aqui tem curvas. Tenha certeza que isso aqui não é reto. Isso aqui ela curva para dentro do carro, assim, ó. Entendeu? E talvez lá no final deve ter uma peça aqui um pouquinho mais para baixo, alguma coisa para o ar sair do jeito que eles querem. Pô, ficou bonito. Não sei se vai funcionar, mas ficou bonito isso aqui, hein? Ficou agressivo, né, Bruno? Ficou bonito, deve funcionar, mas não vai dar 1 segundo, né, pessoal? Um segundo, vamos lá, né? 1 segundo, acho que não. Acho que não. Vamos lá, ó. Mas se der meio segundo, já ajuda bem, pelo menos o álbum que anda fazendo umas corridas espíritas, né? Não, meio segundo já é espantoso. Espantoso, Mas vamos lá, ó. Robson Almeida. Sabido que o desenvolvimento das UPs da Fórmula 1 demanda uma quantidade absurda de dinheiro. E aí chegamos no tão controverso teto de gasto. Minha pergunta é a seguinte: o desenvolvimento de motores fica dentro ou fora desse teto de gasto? E aí? É o seguinte, a Fórmula 1 estipulou um valor para motor. O motor custa mais ou menos 6 milhões de dólares. Então, as equipes que, por exemplo, que compram o motor, né, elas separam uns 22 milhões de dólares para motor, porque são 3 motores e mais adjacências, vamos falar assim. Câmbio também só pode 4, não sei o quê. Né? Então, e as equipes que têm motor próprio, tá lá o valor.
É o mesmo valor das equipes que tem que comprar o motor, né? Então, o motor, a compra do motor, o valor é igual para todas as equipes. E ele está dentro do teto de gastos. O problema é que, por exemplo, a equipe Ferrari, ela compra o motor da fábrica Ferrari. A equipe Mercedes tem uma fábrica do carro e tem outra de motor, assim como a Renault, assim como a Red Bull com a Honda, entendeu? Então, por exemplo, a Honda para desenvolver o motor dela, a Mercedes para desenvolver o motor dela, a Renault para desenvolver o motor dela, a Alpine no caso aí, né? Elas não estão na Fórmula 1. Quem desenvolve o motor? Quem está na Fórmula 1 é a equipe. Só que já existe um valor pré-determinado, entendeu? Então, se a Mercedes gastar $1 bilhão para desenvolver o motor, está desenvolvendo o motor para o ano que vem, para o motor, por exemplo, novo de 2026, pode gastar quanto quiser. Só que na hora que ela for para a pista, for mostrar o orçamento para a FIA, tem que ser o mesmo valor que ela vai vender o motor para os clientes dela. Entendeu? Ela não pode falar, o meu motor é de graça. Não existe isso. Não existe. Não existe. É o mesmo valor que ela vendeu o motor dela para as outras. Uhum. É isso aí, vamos lá. O André Aires, vocês poderiam falar um pouco sobre as atualizações mais importantes que as principais equipes estão levando para Silverstone? Falando já da Williams, né? A Pirelli escolheu a gama mais dura para Silverstone com PSI mais alto. Isso pode dificultar o acerto dos carros e impactar os desgastes? A Pirelli fez isso com medo de explodir pneu. Se Silverstone para explodir pneu, beleza. Basta estar lá, né? Ela está lá. Então, ela fez essa escolha aí, diferente dos anos anteriores, mas para uma questão de segurança aí também. Além da Williams, você vai ter aí a Alpine, que com novos sidepods e um novo assoalho, basicamente, com mais umas coisinhas, mas assim, o visível é isso, né? Você vai ter a Ferrari, a Mercedes e a Red Bull, elas estão tentando esconder o máximo que elas podem, que elas vão trazer. Da Mercedes eu já falei no programa passado, suspensão, levantar um pouquinho o carro, aquela asinha traseira que fica embaixo, e a asa traseira também, né? Dessa vez, provavelmente, o Hamilton e o Russell vão com a mesma asa traseira. Não sei se vai ser a mesma do Canadá, porque eles vão levar duas, eles vão levar uma nova e vão levar essa do Canadá, porque a do Canadá, teoricamente, serve para Silverstone também. Agora, nós vamos saber exatamente, André, isso amanhã ou sábado, porque as equipes têm que mostrar tudo e dizer tudo para a FIA, e é publicado, e nós vamos publicar, como a gente tem feito nas últimas corridas, nós vamos publicar todas as atualizações aí que elas fizeram. Mas elas estão escondendo até o último momento, mas várias equipes vão com atualização, sim. É isso aí. Olha só, hein? O doutor Sugiro, grande doutor Sugiro, participando aqui com a gente. Boa! Você não deixou ele te pegar. Boa, Bruno. Tem que ficar esperto. Agora que eu estou lendo aqui também. O doutor Sugiro, ele é da mesma classe do doutor Jalim, né? Isso. O doutorado tem se tornado uma modalidade muito comum no Brasil. Muitos doutores fazendo perguntas para nós. Uma honra, né, seu Bruno? Se tivesse tantos doutores assim nos postos mais altos aí do país, pronto, vamos falar que eu estou falando de política, então deixa aqui. Gostaria que vocês comentassem sobre uma matéria publicada, talvez, há alguns dias, sobre uma campanha chamada Interlagos e Autódromo. Eu confesso que não entendi muito bem o que está acontecendo. Queria saber se pode haver consequências para o GP de São Paulo. Eu não vi essa campanha, mas deve ter a ver com aquela tentativa de privatização do autódromo, né, de Interlagos. Isso. E a ideia, parece, era transformar num condomínio, uma coisa assim, né? Isso, mas não deu certo. Vai para frente, né? Não vai dar certo.
o contrato de venda de Interlagos é o mesmo do aeroporto de Congonhas. Interlagos foi vendido com a promessa, não promessa, isso está no contrato, ad eternum, que nunca ia virar outra coisa que não fosse um autódromo de corrida, como Congonhas, o terreno, né, que foi comprado da mesma pessoa que o autódromo de Interlagos também. Está aí no contrato que nunca ia virar outra coisa que não fosse um aeroporto. Então, por mais que os políticos tentem, teoricamente... Olha, o senhor é um militante, está fazendo campanha para o Interlagos. Pronto, parei, pode falar. Fui falar. Não consegui me segurar, né? Não, eu só falar uma coisa. As pessoas não sabem a diferença de militância e opinião, né? É muito engraçado. Engraçado que essas pessoas são as mesmas que ouvem uma certa rádio aqui de São Paulo. Não vou falar o nome, não, mas é uma rádio bem jovial, aí todo mundo conhece, né? Que faz militância o tempo inteiro. Aí eles acham que lá é opinião. Aí quando a gente dá opinião, eles acham que a gente faz militância. É muito legal isso. Acho que eu sei que rádio está falando. É uma rádio jovial, aí o pessoal conhece. Mas vai. Então, se respeitarem contrato, aqui no Brasil não se respeita muito isso, né? Mas é uma dor de cabeça que, se quiserem fazer alguma coisa lá, que eu não sei se vale a pena tentarem. Porque é uma dor de cabeça. Isso vai dar pano para manga a Supremo Tribunal Federal, aquelas coisas que Deus me livre. É isso aí. Sink Header. Se a Mercedes abandonar esse carro e na próxima corrida vir com um shape tradicional ou side pod comum, isso significará 6 meses de atrasos até no carro do ano que vem? Sink Header. A Mercedes vai com este carro pelo menos até a Hungria, né? Então, ela só vai pensar num outro conceito depois da Hungria. Quer dizer, pensar eles já estão pensando, né? Mas ela vai, talvez, não é nem certeza isso, começar a mudar o carro depois da Hungria, se isso aí não funcionar. É isso. É isso aí, vamos lá. O Adriano Eduardo. Essa é a minha primeira participação no Loucos. Muito bem. Quero deixar uma pergunta hipotética. Seja bem-vindo. Gostamos de perguntas hipotéticas. Você é dono de uma equipe e pode escolher quem quiser, de qualquer época, para formar o seu Dream Team. Projetista, chefe de equipe e qualquer outra função que achar relevante. E, claro, a dupla de pilotos. Quem iria compor esse time? Aí ele colocou o dele aqui, ó. Chefe de equipe, Toto Wolff. Engenheiro, Ross Brown. Projetista, Adrian Newey. Dupla de pilotos, Hamilton e Senna. Eu nunca pensei nisso. É muito boa a tua equipe. Belo time, viu? Não dá para falar nada. Essa equipe aí é de primeiríssima linha. Você pode pensar em engenheiro ou projetista. Você pode colocar projetista no Colin Chapman. Pode colocar aquele sul-africano do Rory Byrne também, que fez as Ferraris do começo dos anos 2000. Né? Os pilotos não têm o que falar, né? Senna e Hamilton. É difícil bater uma dupla dessa. Faz o seu aí, Adalto, já que você está empolgado. Faz o seu time aí, já que você está empolgado aí. Muito difícil. Eu deixaria, por exemplo, o CEO como sendo o Toto Wolff. Engenheiro-chefe, eu deixaria o Ross Brown também. O projetista, eu ficaria muito na dúvida entre Adrian Newey e Colin Chapman, mas eu acho que o Adrian Newey tem mais vitória, tudo, mas eu tenho como ídolo. O que o coração manda? O coração manda Colin Chapman. A dupla de pilotos provavelmente seria essa mesmo. Tem outras também que talvez sejam muito boas também, mas melhor que essa é difícil, hein? Né, Bruno? Hamilton e Schumacher você não colocaria, não? Não, né? Eu colocaria Hamilton e Schumacher. O Bruno nasceu em 80, né? Eu colocaria 2 máquinas de ganhar título aqui. Quando o Senna morreu, o Bruno tinha 14 anos. Então ele não lembra do Senna, entendeu? Lembro, claro que lembro. Ele viu o filme do Senna.
vivenciou a Ayrton Não, isso é Senna. verdade. Eu sou mais geração Schumacher. É. Mas não menosprezem o Schumacher. O Schumacher era um absurdo. Eu Não, já falei. não, sem menor. Como eu falei, por exemplo, você podia colocar aqui Schumacher e Lauda. Poderia. Entendeu? Schumacher e Nick Lauda. Você podia colocar Jim Clark e Juan Manuel Fangio. Poderia também. Então você tem duplas maravilhosas, entendeu? Mas, assim... O pessoal vai me xingar que eu mencionei o Schumacher, né? Com certeza. Não. Ainda mais que eu coloquei ele no lugar do Senna. Mas vou falar para vocês, peguem o Schumacher antes de ser hepta. Vai ver as corridas dele antes. Olha, vou falar uma coisa para você. Um Schumacher, que qualquer um que vê Fórmula 1, acompanha mesmo há muitos e muitos anos, e tiver uma lista dos 5 melhores pilotos da história e não colocar o Schumacher, é louco. É louco. Entendeu? É louco. E não é louco por automobilismo, é louco. É louco mesmo. Não colocar o Schumacher, não colocar o Senna, o Hamilton, o Prost, é louco. Você pode até um quinto, aí você pode... Por exemplo, eu não vi, eu falei de alguns aqui que eu não vi Fangio, eu não vi Clark, né? Mas eu sei, né, o que agora, na parte administrativa aqui, eu gostaria de colocar o Ron Dennis em algum cargo aqui. Não sei. Dennis também, Ron Dennis é um absurdo. Ron Dennis também cabe aí, principalmente o Ron Dennis da década de 80, né? O cara teve que administrar o Senna e o Prost, né? E conseguiu 2 campeonatos com os caras, né? Aquela situação que é fácil você perder um campeonato, né? Muito fácil. E ele conseguiu administrar lindamente aí. Ele pôs esses dois, ele pôs Alonso e Hamilton. Pôs Alonso. Ele não tinha medo de colocar dois pilotos alfa. Ele não tinha medo. Como a maioria tem. Né? Principalmente hoje em dia. Ele colocou o Alonso e o Hamilton, com o Hamilton numa situação desfavorável por ser estreante. Sim. E quando estourou a confusão, ele bancou o Hamilton. Bancou o estreante. Era mais fácil ele bancar o Alonso, né? Lógico. O escudão aqui, o cara já tem todo o status, bancar esse espanhol que ele vai me levar a ser campeão nos próximos anos, com certeza. Mas não, ele falou, não. Aqui o senhor não se faz, não, seu espanholzinho. Ron Dennis também não era fácil, não. Viu? Então, tem vários nomes aqui, que esses que você pôs eu gosto muito, dá para substituir alguns por tanto bons quanto. Né? É isso aí. Ross Brown, monstro também. O Ross Brown dá nó em pingo d'água. A Ferrari, no começo, contava só uma historinha, né? A Ferrari, no início dos anos 2000, quando o Schumacher ganhou aquele monte de título, ela fazia um monte de coisa que era no limite do regulamento. Tudo era no limite, ou era passando um pouquinho, ou não sei o quê. E o Ross Brown era chamado para explicar. E ele sempre conseguia explicar e aprovar. Assim como ele depois, quando ele inventou o difusor duplo, também ele foi chamado. Falou, que é isso aí? Ele falou, como assim que é isso? Onde está no regulamento que não pode? Vocês estão loucos? Vocês vão tirar o quê? Isso não existia. Eu inventei isso aqui, é meu, acabou, vai ficar. E ficou. Então, o cara é um gênio. Então, não dá para... Ross Brown é o cara que deve ser hoje o cara que mais manja em geral de Fórmula 1 que existe. Por isso que ele está lá na comissão, não está mais em equipe, ele está na Fórmula 1 como um todo. É isso mesmo. Como um todo. Muito bem, Doutor Comico. Doutor Comico. Esse assumiu o doutorado, Assumiu o doutorado. Grande Doutor Comico. Grande Doutor Comico. E ele faz uma pergunta que eu nem sei do que ele está falando. Ele está falando aqui, essa semana completou 31 anos da vitória do icônico Mazda 787P, um dos meus carros favoritos de sempre. Pô, não é o do seu piloto predileto lá em Le Mans? Eu não sei, pode ser. Aqui, gostaria de saber da lenda, eu vou pesquisar só um pouquinho. Gostaria de saber da lenda Adalto, grande conhecedor, entendedor da história automobilística, o que tinha de tão especial naquele motor rotativo Wankel do Mazda. Motor rotativo Wankel. A parte polêmica. Olha, ontem eu assisti um programa que eu adoro, não sei, quem tem aquele, acho que é Discovery Turbo, já deve ter visto, que era um Mazda RX-7.
Joia sobre Rodas é o programa que eu mais gosto desse Discovery. Joia sobre Rodas é maravilhoso. Maravilhoso, né? O episódio do Escort, que eles fizeram o Escort de rally, que eles chamaram o cara que desenhou o Aeroflot, que não é eu fico até emocionado. E olha que... Aqui, ó, o que ele está falando é do Mazda, que o Fábio lembrou aqui, do Mazda 787B, que o Johnny Herbert ganhou. Por isso que eu falei, do seu ídolo. Johnny Herbert está nos momentos principais da história do automobilismo, né? Sempre. O motor Wankel é um motor muito forte, pequeno em relação a motores convencionais, só que ele é um pouco mais frágil, né? Ele é um pouco mais frágil. Ele não precisa de muita cilindrada. Tem explicações mais técnicas para falar sobre ele, mas aí é um troço que eu não sei se todo mundo vai gostar disso. Então a gente pode fazer depois um Loucos mais técnico, um Loucos falando mais sobre esses carros diferentes, né? Mas esse carro aí é maravilhoso. Carro de rua, que eu saiba, só a Mazda fez carro com motor Wankel, que é um motor rotativo, né? Não é um motor de pistão, que faz assim. E ganhou um monte de coisa aí. E tem um ronco maravilhoso, né? O ronco desse carro é maravilhoso, né? Nossa Senhora. Inclusive, até o carro de rua, até o Mazda RX-7 que eu vi ontem no Joia sobre Rodas, tinha um ronco que, se eu ouvir, ele acelerava, você ficava todo arrepiado. Uma coisa de louco mesmo. É isso aí. Olha sobre Rodas. Fica a dica aí para quem não assistiu, ver o programa maravilhoso. O Márcio Taki. Tarde, louco. Tempo para lá. Mas é mais para falar desses tempos estranhos. Pilotos dão declarações polêmicas e são expulsos ou totalmente condenados pela mídia e público. Outros devem 55 milhões. Olha o Márcio Taki querendo arrancar da gente mais polêmica. Com 145 processos e nada acontece. Em termos de reações da mídia e desse mesmo público, reflexo do que está acontecendo em nosso país. Quanta loucura! Márcio Taki, o nosso país está muito louco, entendeu? Nosso país não está fácil, não. Né? O mundo está um pouco louco, né? O mundo está bem louco. O mundo está muito louco e qualquer coisa, Márcio, que a gente falar aqui, nós vamos ser criticados, nós vamos ser aplaudidos por alguns, criticados por outros, nós vamos ser considerados de esquerda por uns, de direita por outros, entendeu? Então, eu acho que o mundo é isso. Deixa as pessoas sofrerem, sabe? Eu acho assim, eu cheguei a conclusão que deixa as pessoas sofrerem, ficarem angustiadas porque o fulano critica alguém que ele gosta. Porque é como... Mas está criticando ele, né? Como ninguém pode ter opinião mesmo, né? As pessoas acham que é um absurdo ter opinião sobre alguma coisa, né? Que desde que não seja... Desde que seja... Você pode ter opinião, desde que seja igual a da pessoa, né? Entendeu? Então fica difícil, entendeu? Eu acho o seguinte, a gente está no mundo, nós estamos em 2022, o mundo muda constantemente, não é que o mundo mudou, o mundo mudou e muda e vai continuar mudando. Isso. E quem parar no tempo começa a virar um brucutu, começa a virar um cara estranho, um cara que está fora da realidade, entendeu? Então é isso. Tem que aceitar isso, tentar se colocar da melhor maneira possível, porque a não ser que você queira mudar o mundo, aí você tem que se candidatar, virar político, candidatar a presidente, tentar virar presidente também da ONU, ou então, né? Agora, você que fica irritado, né? Você que está aí, que fica irritado, que fica nervoso porque fulano falou mal do seu político favorito e tal, vai para a praia, cara. Também acho, vai pra praia. Vai pra praia, vai tomar uma menina, entendeu? Isso, a tua mulher, a tua namorada. Isso. Pega uma estrada, acelera o seu carro na estrada, sabe? Vai relaxar um pouco. Eu também acho. Os políticos não estão nem aí para nós. Não. Segredo para vocês aqui. Só nenhum. Aqui. Nenhum. Nunca, nenhum político nunca está nem aí para nós. E os próximos que estarão no poder também não vão estar. Não. Então não fica aí brigando por causa do seu político. Não.
porque ele está fazendo assim para você, viu? Isso é a pior perda de tempo do ser humano, é brigar por causa de político, Mel. Isso. Vai para a praia. Estupidez. Vai para a praia, pega um solzinho, relaxa, vai fazer outras coisas. Pega um jacaré. Eu e Fábio Campos, nós somos especialistas em jacaré na praia. A gente pode ensinar. Eu adorava jacaré também. Mas eu e o Fábio não perdemos uma onda. Isso, aliás, pequenos segredos do Loucos pro Automobilismo que você jamais imaginava. Fábio Campos e Bruno Aleixo, campeões mundiais de jacaré. Campeonato Mundial de Jacaré. Deixa eu até contar uma coisa aqui, Bruno, porque eu sempre gostei muito de esporte, né? Quando eu era pequeno, eu praticava todos os esportes possíveis. Mas tem um que me deixou muito frustrado. Surf. Eu nunca consegui ficar em pé mais de 3 segundos em cima de uma prancha. Eu não consigo ficar em pé numa plataforma, eu quase não consigo ficar em pé numa plataforma parada, imagina numa coisa em cima da água. Olha, você não sabe a frustração, porque eu achava que eu ia tirar de letra aquilo. Mas, meu amigo, na hora que para levantar já era um problema. Quando eu conseguia levantar, não dava para contar até 4. 1, 2, 3, água. 1, 2, 3, água. Olha, meu. Para mim não dá. Lixo. Vamos acelerar aqui. Ó. Eu lixo. O esporte é lindo, mas lixo. Doutor Jalim, a Renault do Alonso pode surpreender em Silverstone? Pergunta rápida. Pode, Adão? Eu acho difícil. Até pode, mas eu acho difícil. Eu não apostaria R$50 nisso. É isso aí. O Ivan, vocês acham que a Mercedes deslancha mesmo depois das férias? Já falamos aqui, né? Muito obrigado pela pergunta, Ivan. Maria Clara Bortoli, o que se sabe sobre o futuro retorno da Honda? Poderiam comprar a equipe AlphaTauri? Muito boa pergunta. Poderiam. A Honda existe muito boato que vai voltar em 2026. Como equipe? Talvez como equipe ou fornecer motor de graça, né? De graça para a AlphaTauri, virar AlphaTauri, Honda AlphaTauri e dar um motor para a AlphaTauri, se a Red Bull não quiser vender, mas pelo menos a Honda ter palavra lá dentro, ter ação, poder ter engenheiros lá dentro, tudo. Existe esse boato muito forte, mas por enquanto é só boato. Porque existe um boato muito grande da Porsche com a Red Bull. É isso aí. Adriano Aguiar, para mim, se as atualizações da Mercedes funcionaram, o Russell está na briga pelo campeonato. E pede para o Adalto explicar o falso reiki que estão falando. Adriano, não chega a falso reiki, porque, na verdade, ali, quando você tinha o reiki, você tinha um carro todo levantado ali. Você tinha a traseira mais alta do que a dianteira. Esse falso rei que ele está dizendo aí, deve ser, eu não sabia disso, deve ser porque o assoalho que sobe ali, mais do que os outros, ele não fica plano no chão, que dá uma sensação de reiki. Mas é um reiki, viu, Adriano? É um reiki, porque, teoricamente, para dar o efeito de sugar, o assoalho não devia dar aquela subida no final. Ele tinha que estar rente à pista até ele acabar. Entendeu? É que nem aquela tampa que você vai abrir daquele vidro que você não consegue abrir e que você precisa dar um pouco, poc, né? Poc. Aí ela sai facinho, né? É igualzinho o assoalho na pista. Então, se você tem uma areazinha ali em cima que tá para cima, eu não sei explicar isso, hein? Não sei explicar. É isso aí. Comparações prosaicas, né? Um carro de Fórmula 1, um vidro de palmito. Só aqui no automobilismo você vê isso. Plínio Rodrigues, só veremos o real potencial desse novo carro em 2023, quando as equipes já terão uma real noção de todos os problemas, ou num ano, e não será suficiente para elas entenderem e resolvê-los? Você está perguntando, né? Se só vai ver o potencial muito desse boa carro. Pergunta. Eu acho que pode ser acho que a maioria talvez já entenda ano que vem, mas pode ser algumas que não entendam e precise de mais um ano. Como o carro não vai mudar nos próximos anos, a tendência é todas irem entendendo o carro
e fazendo assim de novo, né? Quanto tempo vai demorar depende de cada uma. Ferrari e Red Bull saíram na frente. Muito boa pergunta. Rafael Rodrigues, desde 2014, os únicos pilotos que venceram foram Lewis Hamilton, foram Rosberg e Max Verstappen. Na opinião de vocês, qual deles teve mais mérito na conquista do Mundial de Pilotos? Rosberg competia com o mesmo carro e tinha que lidar com todo o clima de uma disputa dentro da própria equipe, ou o Verstappen, que estava num carro diferente, tinha pouca idade, um Hamilton 7 vezes campeão, e possivelmente esse é o melhor momento na carreira. Nossa, que pergunta difícil. É que são méritos muito diferentes, né? É muito difícil. O Verstappen foi na agressividade ali, né? Na disputa dura, e o Rosberg foi aqui, ó. Foi. Muito bom, Bruno, que você falou agora. É isso, são méritos diferentes. Agora, méritos diferentes. Eu não sei dizer qual tem mais mérito. Eu também não. Mas acho que os dois têm muito mérito e alguém vai falar, mas o Verstappen ganhou por causa do erro do Masi. Tira isso fora. Estamos falando de desempenho. O desempenho foi do Max e do Nico durante os títulos que eles ganharam. O desempenho deles foi intocável. Então, eu não sei dizer para qual deles eu daria mais mérito. O Nico achou que o desempenho dele foi tão bom que ele não ia conseguir repetir aquilo e ele se aposentou. Sai fora. Isso aí. Ele tinha idade para continuar. O Nico podia ter, no mínimo, mais uns 3 anos. Uhum. No mínimo. Né? Então, você sabe, você daria mais mérito para alguém, Bruno? Não sei dizer. Como eu disse, para mim são méritos diferentes, mas grandes da mesma forma, né? Da mesma forma, eu também acho. Muito bem. Vincent Brandout, belo nome. Tá falando que apostou. Tá falando que eu nunca tinha visto. Tá falando que apostou no Hamilton e no Russell, igual o Adalto falou, para lá. E a pergunta que tenho considerando que a Mercedes provavelmente vai ter um carro brigando pelo título ano que vem, veremos um conflito entre Russell e Hamilton ano que vem, ou Russell esperaria Hamilton se aposentar para ficar com a liderança da equipe? Eu acho que o Russell não vai esperar nada. Né? Não tem porquê. Ele não vai esperar nada. Ele vai dar tudo, sempre. É lógico que se a Mercedes, se o Hamilton realmente se aposentar ano que vem, que é o que eu acho que vai acontecer, ele pega uma liderança da equipe, não tem dúvida. Qualquer outro que a Mercedes contratar, o Russell já vai estar lá há 2 anos. Um cara que já está provando agora que é um super, na minha opinião, que é um super piloto. E então vai ficar difícil para quem for lá brigar com o Russell, como está sendo difícil o Russell brigar com o Hamilton, né? Está sendo muito difícil. Eu sugiro você ler uma matéria que a gente colocou. Eu sugiro a todos irem no Auto Racing hoje. Deu uma travada aqui. Ir no Auto Racing hoje e lerem a seguinte matéria. Eu não sei se é de hoje essa matéria, mas acho que é. Chama assim a matéria: Hamilton vai conseguir manter seu recorde mais notável? Leia essa matéria. Essa matéria é uma matéria conta a temporada até agora. Essa matéria tem várias médias, tem tudo o que aconteceu nas corridas, e você vai ver como as coisas nem sempre são exatamente como parecem. Lá fala muito do desempenho deles e o porquê do desempenho deles em cada corrida, em cada situação. Tem as médias de volta deles, tem tudo lá. Foi uma matéria que demorou essa matéria, pra você ter uma ideia, pesquisa e tudo, e conta, demorou 18 horas para ser feita. Começou a ser feita num dia, acabou no outro. Né? Tudo bem. Para confirmar tudo, não sei o quê. E hoje tem uma matéria que você vê uma entrevista do Christian Horner de 57 minutos para poder fazer a matéria. Teve que assistir... Jornalismo. Tive que assistir 57 minutos. Sei tudo da vida dele. Porque ele conta tudo sobre ele.
Ah, é? É. É isso aí. Muito bem, vamos lá. Igor Árabe. Pergunta para mim, atenção. Pergunta para Grande. última pergunta. Qual a melhor pista de kart que você já viu e a melhor que já correu? Olha aí, hein? Eu não sei se ele está falando, eu não sei se ele está falando de termos de estrutura ou termos de traçado, né? Termos de estrutura, eu diria duas. O RBC Racing em BH, né, em Belo Horizonte, em Vespasiano, que é colado em BH, uma estrutura excelente lá, muito legal. E aqui a Granja Viana, né, que é imbatível também em termos de estrutura. É muito Dizem boa. que tem uma no Paraná que é sensacional também, mas eu nunca fui. Eu também nunca fui. Agora, em termos de traçado, é a pista de Pauline aqui em São Paulo, que é um absurdo, né? Absurdo. É uma pista dificílima, seletiva, com várias opções de traçado, curva que sobe, desce. É um terror aquela pista, é um terror. Você sai moído do kart. Nossa, fizeram uma pergunta do Ivan? A do Ivan é perguntando da Mercedes, ele já tinha feito, ele repetiu. Ah, tá bom. É isso aí, pessoal. Finalizando, então, esse Loucos por Automobilismo. Este final de semana tem GP da Inglaterra. Isso. Ou seja, amanhã já começa o Adalto já os vídeos aí analisando. Será que a Williams vai ganhar um segundo? Já pensou? Já pensou se a Williams ganhou um segundo e a gente chega aqui com que cara, hein? Vou começar meu vídeo amanhã com uma coisa que muita gente pediu. Bem legal, vou analisar junto com vocês a pista de Silverstone inteira. E é isso aí. É isso aí, beleza. Não se esqueça de dar o joinha, de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal. Na terça-feira a gente volta com o Loucos pro Automobilismo repercutindo o resultado desse GP da Inglaterra, vamos ver, da Grã-Bretanha, né, como o Fábio Campos corrigiu a gente aqui. E é isso. Um abraço para todo mundo e até o próximo Loucos pro Automobilismo. Valeu!